Vou te explicar o tipo de esteroides anabolizantes que você viu antes de clicar no vídeo, mas primeiro vou te explicar o que é um esteroide anabolizante, para que serve, efeitos colaterais e mais algumas informações importantes, então fica aí que tu tá no vídeo certo. Primeiramente, o que são anabolizantes? Anabolizantes, ou esteroides androgênicos anabólicos, EAA, são hormônios sintéticos que promovem o crescimento celular, aumento dos tecidos do corpo e utilizados para tratar algumas doenças também. Segundo, o que acontece com o seu corpo quando usa esteroides? Quando você usa esteroides anabolizantes, várias mudanças ocorrem no seu corpo. Primeiro, aumento da síntese de proteína muscular. Os esteroides aumentam a produção de proteínas musculares, ajudando na recuperação e crescimento dos músculos após o exercício. Segundo, mudança na expressão genética. Com o dia de uso, os esteroides começam a alterar a expressão dos genes, promovendo o crescimento muscular e a diminuição da degradação de proteínas. Terceiro, aumento de núcleos musculares. Usuários podem ter de 3 a 5 vezes mais núcleos em algumas células musculares, o que contribui para o aumento de massa e força muscular. Quarto, redução da gordura corporal. Os esteroides podem impedir que células-tronco se diferenciem em células de gordura, ajudando a reduzir a gordura corporal. Quinto, efeitos no comportamento e humor. Esteroides podem causar mudanças no comportamento, como aumento da agressividade e risco de episódios maníacos e depressivos. Sexto, efeitos reprodutivos. Nos homens, pode haver redução da produção de esperma, diminuição do tamanho testicular, disfunção erétil e aumento do tecido mamário. Nas mulheres, pode causar masculinização, como voz mais grave e crescimento de pelos corporais. Sétimo, acne e problemas de pele. Esteroides podem causar um aumento significativo na acne. Oitavo, riscos cardiovasculares. O uso de esteroides aumenta o risco de doenças cardíacas e derrames. Em resumo, esteroides anabolizantes aumentam a massa muscular e melhoram o desempenho atlético, mas também trazem muitos riscos à saúde, incluindo mudanças comportamentais, problemas reprodutivos e riscos cardiovasculares. Terceiro, o que acontece quando você para de usar esteroides? Quando tu para de usar esteroides anabolizantes, várias mudanças ocorrem no seu corpo. Em 24 horas, você vai sentir extrema fadiga e cansaço. Isso acontece porque os esteroides desregulam seus sistemas hormonais, especialmente o hormônio liberador de gonadotrofina, GnRH. Sem os esteroides, a produção natural de testosterona diminui, resultando em hipogonadismo e perda de energia. 48 horas, a fadiga extrema continua, pois a baixa testosterona afeta a produção de glóbulos vermelhos. Sem testosterona suficiente, a produção de EPO diminui, resultando em menos glóbulos vermelhos e menos oxigênio para as células, reduzindo ainda mais a energia. 72 horas, seu sono começa a ser afetado pela baixa testosterona. A falta de testosterona dificulta a obtenção de uma boa noite de sono, criando um ciclo onde a má qualidade do sono continua a diminuir os níveis de testosterona. Uma semana, você pode sentir dores musculares e nas articulações, devido à redução da testosterona, que normalmente promove a liberação de citocinas anti-inflamatórias. A inflamação pode se acumular nos músculos e articulações. Os músculos também começam a diminuir de tamanho, já que a testosterona é menos presente para ajudar na manutenção muscular. Um mês pode ocorrer disfunção erétil. A produção reduzida de GnRH diminui a produção de hormônios folículo estimulante e luteinizante, que são essenciais para a produção de testosterona nos testículos, dificultando a obtenção e redução das ereções. 2 meses, a acne que se desenvolveu durante o uso de esteroides começa a desaparecer. A testosterona estimula o crescimento das glândulas sebáceas que produzem acne. Com a redução da testosterona, a presença de acne diminui. 3 meses, os sintomas depressivos e mudanças de humor podem piorar sem terapia de reposição de testosterona. Com 7 meses, a disfunção erétil pode começar a melhorar, pois os testículos retomam a produção de testosterona. A qualidade do esperma também melhora à medida que os hormônios folículo estimulante e luteinizante começam a sinalizar para os testículos produzir esperma de maneira mais eficaz. 1 ano, os testículos começam a crescer novamente após encolherem. Um estudo mostrou que após 15 meses, os usuários de esteroides tinham testículos 5,2 mm maiores do que os usuários atuais, mas ainda 4,9 mm menores do que os não usuários de esteroides, indicando que pode levar mais de 1 ano para os testículos voltarem ao tamanho normal. Resumindo, parar de usar esteroides anabolizantes leva a uma série de efeitos negativos, incluindo fadiga, problema de sono, dores musculares e articulares,
disfunção erétil, acne, sintomas depressivos e mudanças de humor. A recuperação completa dos efeitos colaterais pode levar mais de um ano. E por último, qual é a diferença entre suplemento e esteroides? Um suplemento é um produto que você toma para complementar sua dieta e fornecer nutrientes adicionais que você pode não estar recebendo o suficiente através da alimentação. A creatina é um dos suplementos mais conhecidos e estudados. Ela é usada principalmente para aumentar a força e a massa muscular, melhorar o desempenho em atividade de alta intensidade e acelerar a recuperação após o exercício. Como o suplemento age no corpo? A creatina é um composto encontrado naturalmente em pequenas quantidades em alimentos como carne e peixe e também é produzido pelo corpo. Quando você toma creatina, ela se acumula nos músculos na forma de fosfocreatina, que ajuda a regenerar ATP, adesina trifosfato, a principal fonte de energia para atividades de curta duração e alta intensidade, como levantamento de peso. Isso permite que você treine com mais intensidade e ao longo do tempo pode levar ao aumento de massa muscular e força. Comparativo simples de suplemento versus esteroide. Composição: os suplementos como a creatina são compostos naturais que já existem no corpo ou nos alimentos. São usados para aumentar a ingestão de nutrientes específicos. Os esteroides são compostos sintéticos que imitam hormônios naturais como a testosterona para aumentar a síntese de proteína e promover o crescimento muscular. O objetivo: suplementos serve para complementar a dieta e melhorar o desempenho e a recuperação de forma natural e segura. Os esteroides são usados para aumentar rapidamente a massa muscular e melhorar o desempenho atlético de forma mais agressiva. Efeitos no corpo: suplementos. A creatina, por exemplo, ajuda a fornecer energia extra para os músculos durante exercícios de alta intensidade, melhorando a força e a recuperação, sem alterar drasticamente os níveis hormonais ou causar efeitos colaterais graves. Esteroides aumentam significativamente os níveis hormonais, levando ao crescimento muscular rápido, mas também causam muitos efeitos colaterais, como problemas cardíacos, alterações de humor e problemas reprodutivos. Segurança e efeitos colaterais: suplementos geralmente são seguros quando usados conforme as instruções. A creatina, por exemplo, é bem estudada e considerada segura para a maioria das pessoas. Esteroides têm muitos efeitos colaterais graves e riscos à saúde, incluindo problemas de fígado, doenças cardíacas, alterações hormonais severas e impactos psicológicos. Em resumo, a principal diferença entre suplementos e esteroides é que suplementos, como a creatina, são usados para melhorar o desempenho de forma segura e natural, complementando a dieta. Esteroides são drogas sintéticas que imitam hormônios naturais para aumentar rapidamente a massa muscular, mas vêm com muitos riscos e efeitos colaterais. Agora um pouco da história dos esteroides anabolizantes. Na antiguidade, atletas gregos antigos usavam substâncias naturais como extrato de testículos e materiais vegetais para promover o crescimento androgênico e anabólico. Na medicina tradicional chinesa, substâncias como chifre de alce e ginseng eram usadas para aumentar a virilidade. Nos anos 1930 a 1950, os esteroides anabolizantes modernos foram descobertos por cientistas alemães e foram testados para diversas finalidades. Durante a Segunda Guerra Mundial, cientistas alemães pesquisaram a síntese de esteroides androgênicos anabólicos, o EAA, e experimentaram em prisioneiros e soldados. Nos Estados Unidos, a primeira referência foi em 1938. Nos anos 1950, a metandrostenolona de Anabol foi aprovado pelo FDA. Anos 50 a 80, houve dúvidas sobre a eficácia dos esteroides. Estudos iniciais apresentaram resultados mistos devido às falhas metodológicas. Estudos posteriores, como o de 1996, mostraram aumento claro na massa muscular e redução da gordura corporal com o uso de testosterona enantate. Em 1990, o Congresso dos Estados Unidos classificou os esteroides anabolizantes na lista 3 da Lei de Substâncias Controladas. Nos anos 1990, várias farmacêuticas deixaram de produzir esteroides nos Estados Unidos devido a restrições, levando ao surgimento de um mercado de drogas falsificadas. Em 2005, a Lei de Controle de Esteroides Anabolizantes de 2004 entrou em vigor nos Estados Unidos, tornando a posse de esteroides sem prescrição um crime federal. Já na sociedade e cultura, regulamentação internacional. As leis variam de país para país. No Canadá, o uso de esteroides entre estudantes e atletas é difundido. Na Austrália, Argentina, Brasil e Portugal, os esteroides são ilegais sem prescrição médica. No México e na Tailândia, podem ser adquiridos sem prescrição. No Brasil, o uso e posse de esteroides anabolizantes sem receita médica é crime. O uso é menos comum entre universitários,
Comparado aos Estados Unidos e Canadá, os esteroides mais consumidos são Durateston, Deposteron e Decadurabolin, além de produtos de origem paraguaia. Em relação a tratamentos, os esteroides podem ser usados para estimulação da medula óssea, usados para tratar anemias hipoplásicas, sendo substituídos por hormônios sintéticos como epoetina-alfa. Estimulação do crescimento, administrados a crianças com deficiência de crescimento até os anos 1980, substituídos por hormônio do crescimento sintético. Aumento de apetite e massa muscular, utilizados em pacientes com condições como câncer e AIDS. Indução da puberdade masculina, usados para tratar jovens com puberdade atrasada. Contracepção hormonal masculina. Testosterona pode ser uma opção futura para contracepção masculina. Problemas relacionados à idade auxiliam diversos problemas da velhice. Terapia de reposição hormonal para homens com baixos níveis de testosterona. Dimorfia de gênero, usados para iniciar características masculinas em pacientes feminino para masculino. Em relação à performance, perfil dos usuários, a maioria não são atletas profissionais. Um estudo nos Estados Unidos mostrou que a maioria dos usuários tem cerca de 25 anos, são de classe média e usam para fins estéticos. O uso entre adolescentes aumentou 25% de 1999 a 2000, com 20% usando para fins estéticos. Comportamento de uso. Alguns usuários negligenciam a esterilização e reutilizam seringas, embora a partilha de agulhas seja incomum. Percepção dos usuários. Muitos desconfiam dos médicos e acham que a mídia exagera os perigos dos esteroides. Acredito que o uso moderado é seguro. Em relação a esportes, os mais afetados são fisiculturismo, halterofilismo, tiro, ciclismo, beisebol, luta, MMA, boxe, futebol e etc. Regulamentação, proibidos na maioria dos esportes profissionais, mais comum entre jovens que praticam esportes, sendo a maioria do sexo masculino. Formas disponíveis de esteroides, oral, pílulas são fáceis de usar, a testosterona oral é rapidamente absorvida, mas precisa ser modificada para ser eficaz, o que diminui a capacidade do fígado de quebrar a substância. Pode ser injetável, administrada no músculo para evitar mudanças súbitas na corrente sanguínea e prevenir a embolia. A absorção varia conforme o tipo de éster, influenciando o cronograma de ingestão. E tópico. Adesivos dérmicos e cremes, géis, aplicados na pele, fornecem uma dose constante. No entanto, a absorção de cremes e géis é baixa, cerca de 10%, e esses métodos podem ser caros e menos eficazes para quem sua muito ou toma banho frequentemente. Efeitos colaterais conhecidos: dermatológicos, pele oleosa, acne, seborreia, estrias, crescimento excessivo de pelos, calvície e retenção de líquidos. Reprodutivos e endócrinos, mudanças na libido, infertilidade reversível, hipogonadismo. Nos homens, ereções frequentes, disfunção erétil, ginecomastia, baixa contagem de esperma, atrofia testicular, aumento e câncer da próstata. Nas mulheres, virilização, crescimento de pelos, distúrbios menstruais, aumento do clitóris, atrofia das mamas e do útero, teratogenicidade, que é a capacidade de causar anomalias no desenvolvimento do feto. Em crianças e adolescentes, fechamento prematuro da epífises, puberdade precoce nos meninos, puberdade atrasada nas meninas. Psicológicos e neurológicos podem causar mudança de humor, irritabilidade, agressividade, impulsividade, euforia, depressão, ansiedade, delírios e psicose. Cardiovasculares, aumento do colesterol ruim, diminuição do colesterol bom, aterosclerose, hipertensão, hipertrofia ventricular, cardiomiopatia, arritmia, trombose, infarto, morte súbita. Musculoesqueléticos, hipertrofia muscular, ruptura de tendão, rabdomiólise, que é uma síndrome de destruição do músculo esquelético. Hepáticos, aumento de enzimas hepáticas, adenoma hepatocelular, colestase e hepatite. E renais, hipertrofia renal, nefropatia, insuficiência renal e carcinoma renal. Falando sobre fisiologia, no sistema imunitário, pode ser danificado com o abuso prolongado de esteroides. Efeitos colaterais como hipertensão arterial são comuns e dependem da dose. Glicose e açúcar no sangue. Os esteroides podem alterar os níveis de tolerância à glicose e açúcar no sangue em jejum. Doenças cardíacas. O uso de EAA, como a testosterona, aumenta o risco de doenças cardíacas. Em relação a câncer, os esteroides anabolizantes são listados como provavelmente cancerígenos para os seres humanos. Cardiovascular, causam alterações no coração,
o uso de esteroides pode causar aumento e espessamento do ventríloco esquerdo, levando a hipertensão, arritmia, insuficiência cardíaca e outros problemas. Defeitos no crescimento. Nos adolescentes, o uso de EAA acelera a maturação óssea, podendo reduzir a altura adulta. Baixas doses podem ser usadas para tratar baixa estatura idiopática. Feminização nos homens, desenvolvimento de tecido mamário, ginecomastia, falta de apetite sexual e infertilidade temporária. A atrofia testicular é temporária e irreversível após a interrupção do uso de EAA. Masculinização das mulheres, crescimento excessivo de pelos, alterações na voz, clitóris aumentado e alterações no ciclo menstrual. Durante a gravidez, pode causar desenvolvimento de características masculinas em fetos femininos e femininas em fetos masculinos. Problemas renais. O uso de esteroide pode causar uma doença dos rins em que algumas das pequenas estruturas dentro dos rins, chamadas glomérulos, ficam danificadas e endurecidas. Problemas no fígado. Altas doses de anabolizantes orais podem causar danos ao fígado. Neuropsiquiatria. Dependência e distúrbio de humor. O abuso de esteroides pode causar agressão, violência, mania, psicose e propensão para tirar a própria vida. Dependência mais comum entre halterofilistas e fisiculturistas. Alterações neurológicas. O uso excessivo pode aumentar a excitabilidade neuronal, prejudicar o sono e causar alterações psiquiátricas. Alguns métodos anticolaterais, exercícios cardiovasculares, aumentar a quantidade de exercícios para evitar a hipertrofia do ventríloco esquerdo. Inibidores de aromatase, usados para prevenir a ginecomastia e outros efeitos colaterais durante o ciclo de esteroides. Terapia pós-ciclos, o TPC, inclui MSREs, inibidores de aromatase e HCG para recuperar a função hormonal normal após o uso de esteroides. Finasterida, usado para reduzir a conversão de testosterona e DHT, prevenindo a calvície em indivíduos geneticamente predispostos. E o monitoramento, realizar testes sanguíneos e de pressão arterial regularmente para monitorar níveis de colesterol e risco cardiovascular durante o uso de esteroides. Antes de considerar o uso de esteroides anabolizantes, é crucial estar ciente dos riscos e consequências associados a essas substâncias. Embora possam promover o crescimento muscular e melhorar a performance atlética, os esteroides anabolizantes podem causar sérios efeitos colaterais à saúde, como te falei. Entre os problemas mais comuns estão danos ao fígado e rins, alterações na estrutura do coração, aumento da pressão arterial e riscos elevados de doenças cardíacas. Além disso, o uso prolongado pode levar a distúrbios hormonais, como a supressão da produção natural da testosterona, resultando em infertilidade e outros problemas reprodutivos. Os impactos psicológicos e neurológicos também são significativos. O abuso de esteroides anabolizantes pode levar a mudança de humor, agressividade, depressão e, em casos extremos, psicose e comportamento suicida. Esses efeitos podem prejudicar gravemente a qualidade de vida e as relações pessoais. Além disso, os esteroides podem causar dependência, dificultando a interrupção do uso e exacerbando os riscos à saúde mental e física. Por fim, é importante lembrar que o uso de esteroides anabolizantes sem prescrição médica é ilegal em muitos países, incluindo o Brasil, e pode resultar em graves consequências legais. O mercado clandestino está repleto de produtos falsificados que podem conter substâncias perigosas e impuras. Se você está considerando o uso de esteroides, reflita cuidadosamente sobre os riscos envolvidos e consulte um profissional de saúde qualificado para alcançar seus objetivos físicos e atléticos. Agora sim, vou te falar sobre os principais tipos de esteroides anabolizantes. A testosterona em suspensão é uma forma poderosa e pura de testosterona. Diferentemente de outras formas, não possui um éster ligado à sua estrutura química. Ela é a base de água e se torna ativa imediatamente após a administração, sem atraso de liberação. A testosterona em suspensão é usada principalmente por fisiculturistas e atletas para ganhos rápidos de força e massa muscular magra. Ela acelera a síntese de proteínas e tem tempo de recuperação mais rápido. É indicada para atletas que buscam ganhos rápidos e desejam evitar atrasos na ação da testosterona. No entanto, devido à frequência de injeções necessárias, muitos consideram outras formas de testosterona mais práticas. Os efeitos colaterais incluem riscos androgênicos, como virilização em mulheres, além de potencial desconforto devido a injeções frequentes e possivelmente dolorosas. E também pode causar disfunção erétil, diminuição da capacidade de foco, letargia, insônia, irritabilidade, diminuição de energia e depressão. Se
Propionato de testosterona é um esteroide anabolizante andrógeno provindo da testosterona com 8 cadeias de carbono. A meia-vida desse esteroide é de mais ou menos 5 a 6 dias. A administração do esteroide é feita em seringas. No Brasil, esse esteroide é comercializado com o nome de Deposteron e é utilizado em tratamento de reposição hormonal em pacientes com carência de hormônio masculino ou com hipogonadismo. O cipionato de testosterona é usado para aumentar a massa muscular e a força. Ele atua como um hormônio sintético, ajudando no desenvolvimento muscular e na recuperação após o treinamento. Também pode ser usado em terapia de reposição hormonal para homens com deficiência de testosterona. Os efeitos colaterais incluem riscos androgênicos como acne, alterações nos níveis de colesterol, calvície, retenção de líquidos e aromatização. Além disso, pode afetar o fígado e o sistema cardiovascular. Propionato de testosterona é um esteroide anabolizante com poder andrógeno. É uma das versões sintéticas da testosterona, só que com apenas 2 cadeias de carbono adicionadas à sua composição, o que torna a vida da versão sintética da testosterona mais curta e de rápida ação no organismo. O esteroide não é comercializado através de farmácias no Brasil. Ele pode ser encontrado no composto químico Durateston, só que em doses baixas. O uso desse esteroide é efetivo para tratamento de reposição hormonal, assim como as mais variadas versões sintéticas da testosterona. É comprovado que o propionato e qualquer outra versão sintética da testosterona, bem como o cipionato de testosterona, sobe os níveis de testosterona no corpo humano. Esse esteroide pode ter efeitos colaterais graves. Alguns deles incluem redução da libido, disfunção erétil, perda de massa óssea, redução da massa muscular, aumento do percentual de gordura corporal, depressão do humor, alterações na memória e queda de performance no trabalho. Enantato de testosterona foi produzido no mercado em 1952 e é um esteroide anabolizante andrógeno provindo da testosterona com mais ou menos 7 ou 8 camadas de carbono em sua composição. O enantato é uma versão sintética da testosterona. A taxa de liberação do enantato é lenta, igual ao cipionato de testosterona. No Brasil, o enantato de testosterona não é comercializado em farmácias e muito menos em compostos químicos. É caracterizado por sua meia-vida longa e por ter um custo de seus sais mais baratos do que os outros compostos de testosterona sintético. Diferente dos outros esteroides, o enantato não é usado para tratamento de reposição hormonal. É usado em suma para melhorar a performance de atletas e como foco principal por praticantes de academia que têm como objetivo a hipertrofia muscular. O risco que os praticantes e atletas que usam o enantato correm é com o uso de outras substâncias na composição. Esse esteroide é constantemente falsificado por fabricantes clandestinos. Eles combinam enantato e vice-versa. Vende outra coisa com o nome de enantato quando é cipionato e de cipionato quando é enantato, devido à similaridade dos esteroides, principalmente em relação à sua composição molecular. O enantato pode causar efeitos colaterais como acne, retenção de líquidos, aumento da pressão arterial, alterações na libido, ginecomastia e alterações no colesterol. É importante lembrar que seu uso inadequado por atletas pode ter consequências graves como dor de cabeça, náuseas, vômitos, diminuição do tamanho dos testículos e inibição do eixo hormonal e natural. Decanoato de testosterona é um esteroide anabolizante com poder androgênico. É um éster e forma sintética da testosterona. Tem uma meia-vida de mais ou menos 6 a 7 dias e seu poder anabólico aparece em dosagens acima de 200 mg por semana. No Brasil, o decanoato é encontrado na composição do fármaco Durateston, junto de outros estéreis de testosterona. Laboratórios clandestinos e legalizados em outros países não costumam fabricar esse esteroide de maneira singular, apenas em combinação com outros estéreis. O decanoato de testosterona é uma forma de testosterona injetável. Ele age como um hormônio sintético, provendo crescimento muscular e melhorando o desempenho físico. Porém, pode causar efeitos colaterais como acne, perda de cabelo, ginecomastia e alterações no humor. A nandrolona, a DECA, foi sintetizada pela primeira vez em 1950. Foi introduzida no mercado como fenpropionato de nandrolona no ano de 1962. Foi lançada a versão do esteroide no ester decanoato de nandrolona, seguido de outros estéreis ao longo da história. A nandrolona é proibida na maioria dos esportes. Ela é provavelmente o primeiro esteroide a ser proibido por sistemas antidoping. Foi banido das Olimpíadas desde 1974. É um esteroide anabolizante injetável com propriedades androgênicas. É usado através dos estéreis decanoato de nandrolona e fenpropionato de nandrolona. A nandrolona não pode ser tomada em forma oral, somente por injeções intramusculares, que são liberadas lentamente na corrente sanguínea.
Os estéreis da nandrolona são usados clinicamente, embora raramente, servem para pessoas em estados catabólicos, com grandes queimaduras, pessoas portadoras de AIDS, câncer e para auxiliar na cicatrização das córneas em casos de cirurgias oftalmológicas. A nandrolona, também conhecida como decadurabolin, tem efeitos colaterais que incluem acne, supressão da testosterona, aumento da próstata, alterações nos níveis de colesterol e disfunção erétil. Decanoato de nandrolona é um esteroide anabolizante e um éster de nandrolona. Foi introduzido no mercado em 1962. O decanoato de nandrolona é um dos estéreis mais comercializados no mundo da nandrolona. No Brasil, é comercializado com o nome decadurabolin. É uma forma de testosterona injetável. Ela age como um hormônio sintético, provendo o crescimento muscular e melhorando o desempenho físico. É indicado para homens com hipogonadismo, que é baixa produção de testosterona, e também para melhorar o desempenho físico em atletas. Pode causar efeitos colaterais como acne, perda de cabelo, ginecomastias e alterações no humor. O mesilinato de boldenona é um esteroide anabolizante, androgênico e éster de nandrolona, que foi desenvolvido na década de 1960 e foi vendido em alguns países, incluindo a França, Alemanha, Itália e Mônaco, mas sua comercialização foi descontinuada. Foi originalmente desenvolvido para uso em animais, especialmente em cavalos, com o objetivo de melhorar o apetite e o crescimento muscular. Posteriormente, passou a ser usado por atletas e fisiculturistas. Sua principal função é aumentar a massa muscular e a força. Também melhora a oxigenação muscular, aumentando a resistência física e gerando vascularização muscular. Além disso, pode aumentar o apetite no usuário, sendo útil em fases de ganho de massa muscular. Pode causar efeitos colaterais como acne, alterações na libido, pressão arterial elevada, insônia e outros. Durateston é um esteroide anabolizante com variados estéreis da testosterona em sua forma sintética. O Durateston é uma combinação de 4 estéreis de testosterona: propionato, fenilpropionato, bisocaproato e decanoato. Esses estéreis têm diferentes velocidades de ação, permitindo uma ação imediata e prolongada por até 3 semanas. É usado em pacientes com disfunção erétil ou hipogonadismo, além de outros problemas relacionados ao desenvolvimento sexual e hormonal de algum paciente, mas o seu uso é comum em academias e é comercializado ilegalmente. O fármaco é introduzido no organismo através de injeções intramusculares. O Durateston pode ser obtido por farmácias com receita médica ou através de laboratórios underground sem qualquer fiscalização da Anvisa. Pode causar efeitos colaterais como priapismo, que é a ereção prolongada e dolorosa, diminuição da produção e contagem de espermatozoides, redução do volume ejaculatório, hiperplasia da próstata e retenção de líquidos. É importante lembrar que seu uso inadequado pode ter consequências graves, como problemas cardíacos, hepáticos e renais. Oxandrolona é um fármaco criado por Rafael Papo enquanto trabalhava para os laboratórios que hoje chama-se Pfizer, sob a marca registrada Anavar. Foi introduzido nos Estados Unidos em 1964. É administrado oralmente e seus efeitos são devidos à ligação ao receptor de testosterona. O receptor de testosterona induz ações em nível celular de diversas maneiras, com ações anabolizantes, androgênicas e outras. A oxandrolona é usada para ganho de massa muscular, melhora do desempenho físico e redução de gordura. Seu uso é comum em atletas e praticantes de musculação. Também pode ser usado em terapia de reposição hormonal e em casos específicos de perda de peso. Possíveis efeitos colaterais: diminuição do HDL, que é o colesterol bom, aumento do LDL, que é o colesterol ruim, crescimento de pelos e engrossamento da voz, mais propenso a mulheres, ereções frequentes e prolongadas ao longo do dia em doses altas. A oximetolona é um esteroide anabolizante sintético desenvolvido pela Sintex em 1960. No Brasil, é encontrado na forma de comprimidos Hemogenin. É metabolizado pelo fígado e, entre os esteroides anabolizantes sintéticos, é um dos mais ou mais hepatotóxicos que existe. Ele tem severas restrições na bula e o médico deve avaliar cautelosamente o paciente antes de decidir pelo tratamento. Não deve ser usado para estimular o aumento de massa muscular por conta dos riscos associados. Terapeuticamente, sua função é de aumentar a produção de células vermelhas no sangue, sendo utilizado em alguns tipos e casos severos de anemia e em alguns estágios em pacientes soropositivos. São raros os relatos de danos ao organismo com o uso moderado do esteroide, que não deve ultrapassar 6 semanas e com intervalo de 8 semanas. Dosagem alta causa lesões no fígado devido à sua alta hepatotoxicidade, além de outros efeitos colaterais indesejados, variando de pessoa para pessoa. Em resumo,
Esse esteroide tem como objetivo tratar doenças como anemia, osteoporose e problemas crônicos que causam perda de tecido muscular. Além disso, ela aumenta o número de glóbulos vermelhos, síntese proteica e retenção de nitrogênio, resultando em maior oxigenação muscular, anabolismo e recuperação, e pode causar náuseas, vômitos, diarreia, dor no estômago, perda do apetite, urina escura e fezes claras. Além disso, outros efeitos colaterais incluem aumento dos níveis de colesterol, crescimento de pelo em mulheres, ginecomastia e supressão na produção natural de testosterona. O estanozolol foi desenvolvido pelos laboratórios Winthrop em 1962. É um esteroide anabolizante sintético derivado da testosterona e foi aprovado pelo FDA nos Estados Unidos para uso humano. Ao contrário da maioria dos esteroides anabólicos injetáveis, o estanozolol não é esterificado e é vendido em suspensão aquosa ou em comprimidos na forma oral. O esteroide tem uma grande biodisponibilidade que permite o hormônio sobreviver ao passar pelo metabolismo do fígado quando é ingerido. É por causa disso que ele também é vendido em comprimidos. O estanozolol tem sido utilizado em humanos e animais para diversas condições. Em humanos, foi demonstrado seu sucesso no tratamento da anemia e angiodema hereditário. Veterinários podem prescrever o esteroide para melhorar o crescimento muscular, produção de células vermelhas do sangue, aumentar a densidade óssea e estimular o apetite de animais fracos ou debilitados. Usado de forma legal no fisiculturismo, tipicamente complementado por outros esteroides baseados na testosterona. O esteroide é preferido por muitas pessoas pelo fato de que ele causa aumento de força sem ganho de peso em excesso, promove aumento na vascularização e se converte vagarosamente em estrogênio. Ele também não causa retenção de água em excesso e mesmo às vezes parece ter um efeito diurético. Em resumo, o esteroide é usado para enfraquecimento geral do corpo, raquitismo, anorexia, estado de convalescência, doenças crônicas e debilitantes, osteoporose, queimaduras extensas, feridas de decúbito, fraturas de recuperação lenta, atraso de crescimento em crianças, deficiências andrógenas, síndromes asmáticas e nefróticas, artrite reumatoide. E alguns dos seus efeitos colaterais são náuseas, vômitos, insônia, acne, hepatite medicamentosa, aumento da próstata, hipertensão arterial, agressividade, dor de cabeça, irritação, queda de cabelo e efeitos masculinizantes em mulheres. Trembolona é um esteroide anabolizante com propriedades androgênicas. Ela é usada na veterinária, proporcionando crescimento muscular e apetite para o gado. Também é usada em forma injetável. Ela foi desenvolvida na década de 1960 para uso em animais de fazenda, com o objetivo de aumentar a massa muscular e a produção de carne. No entanto, também foi utilizada em seres humanos para melhorar o desempenho atlético e a construção muscular. A trembolona é usada no mundo do fisiculturismo e esporte de força para aumentar a massa muscular, reduzir a gordura corporal, melhorar o desempenho físico e pode causar efeitos colaterais como acne, queda de cabelo, aumento da pressão arterial, alterações no colesterol, redução da libido, ginecomastia, insônia, depressão e mudanças de humor. Às vezes, os usuários podem experimentar um evento chamado tosse trem logo após ou durante uma injeção, onde o usuário experimenta um ataque de tosse violenta extrema que pode durar minutos. O acetato de trembolona é um esteroide anabolizante derivado da 19-nortesterona. É uma versão sintética que é usada para tratamento veterinário. O esteroide é usado por fisiculturistas e amadores. É o ester da trembolona mais encontrado no mercado negro de esteroides anabolizantes. É aclamada pela meia-vida curta de apenas 48 a 78 horas. O esteroide é versátil, usado para construir massa muscular, reduzir peso corporal e é ideal para melhorar a composição corporal. Pode causar efeitos colaterais como complicações cardiovasculares, elevação da pressão arterial e risco cardíaco, distúrbios psicológicos, oscilações de humor, agressividade e perturbações do sono, e desequilíbrio hormonal, inibição da produção de testosterona. O enantato de trembolona é um esteroide anabolizante derivado da 19-nortesterona. É uma versão sintética que nunca foi vendida legalmente. O enantato de trembolona é utilizado em estudos científicos, os quais verificam sua eficiência nos músculos e no restante do corpo de ratos. Também é usado e comprado no mercado negro, utilizado por fisiculturistas. Ele visa melhorar o desempenho físico e promover ganhos significativos em massa muscular. Sua afinidade com os receptores androgênicos torna seus efeitos pronunciados. Tem como função principal aumentar a massa muscular e melhorar a força.
pode causar efeitos colaterais como aumento da pressão arterial, distúrbios psicológicos, oscilação de humor, agressividade, perturbações do sono e desequilíbrio hormonal. Metandienona é um esteroide anabolizante androgênico sintético e oralmente ativo. Também é utilizado de forma não medicinal para melhorar o desempenho físico de fisiculturistas. Foi originalmente desenvolvido em 1955 pela Ciba e comercializado na Alemanha e nos Estados Unidos. Como um produto da Ciba, sob o nome comercial de Anabol, a metandienona rapidamente se tornou o primeiro EAA amplamente utilizado entre os atletas profissionais amadores e continua sendo o EAA mais comum para uso não medicinal. Atualmente é uma substância controlada nos Estados Unidos, Reino Unido e outros países. Continua a ser popular entre os fisiculturistas. O esteroide foi aprovado e formalmente usado pela medicina para o tratamento de hipogonadismo, mas sua comercialização foi descontinuada em vários países, incluindo os Estados Unidos. O esteroide é usado para fins de desenvolvimento físico e de desempenho por atletas competitivos, bodybuilders e powerlifters, e continua a ser usado de forma ilícita até hoje, geralmente combinado com compostos injetáveis. Vários atletas bem-sucedidos e culturistas profissionais admitiram o uso da metandienona a longo prazo antes que o medicamento fosse banido. Grandes doses e uso prolongado do esteroide têm sido associados à hipertrofia ventricular esquerda excêntrica, que apresenta riscos substancialmente aumentados da cardiomiopatia se e quando a hipertrofia se atrofia. Efeitos colaterais são a pele oleosa, acne, seborreia, aumento do crescimento do pelo facial corporal, perda de cabelo no couro cabeludo e virilização pode ocorrer. Também podem ocorrer efeitos colaterais estrogênicos, como a ginecomastia e retenção de líquidos. A terapia pós-ciclo é um regime dietético e de medicamentos feito por usuários de esteroides anabolizantes para compensar e minimizar o hipogonadismo decorrente do uso de esteroides. O suposto objetivo é restaurar a produção endógena normal de hormônio sexual depois que o uso do anabolizante é cessado, diminuindo efeitos colaterais como atrofia testicular, diminuição da libido e depressão. Quando é colocado no corpo masculino, faz com que o corpo desligue sua própria produção de testosterona. A terapia pós-ciclo é importante para quem usa esteroides anabolizantes. Ela visa restaurar a produção natural de testosterona após o ciclo, minimizando efeitos colaterais como perda de massa muscular, depressão e disfunção sexual. A TPC envolve medicamentos que estimulam a produção de testosterona e preservam os ganhos musculares obtidos durante o ciclo. É essencial seguir orientações médicas para evitar riscos à saúde. Então, te falei sobre os esteroides anabolizantes mais conhecidos e utilizados. Preferi focar só nos principais, deixando de fora alguns menos conhecidos para manter o conteúdo mais relevante. Se quiser saber mais sobre os outros esteroides que não mencionei, comenta abaixo parte 2. Se gostou do vídeo, deixa teu like, compartilha com um só amigo teu e se inscreve no canal. Aproveita e comenta a tua opinião e sugira o próximo tema. Dá uma olhada no primeiro comentário fixado, porque talvez eu tenha deixado alguma coisa para você. E já que ficou até aqui, o YouTube escolheu o melhor vídeo para você assistir agora. Tá na tela para você.